Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, amados do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui e essa semana eu ouvi algo tremendo que impactou a minha vida, e eu sei que à medida que nós nos movermos no Espírito e na Palavra nessa noite, você também será impactado com aquilo que o Senhor tem para fazer, através da Palavra dEle, da unção. Aí, online, onde você estiver, você vai receber dessa Palavra. Ouvi que estamos passando e vivendo esse tempo de coisas novas, não é? Esse tempo de grandes expectativas naquilo que está para acontecer, e isso nos faz felizes por estarmos nessa nova realidade em Cristo Jesus. Assunto hoje para nós em Cristo, aqui, nesse momento, a partir desse momento, desfrutarmos da mesa posta do Senhor. Você está disposto? Você está a postos? Vamos lá. E eu quero começar com essa saudação do apóstolo Pedro. E lá em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Que saudação gloriosa, grandiosa, principalmente nos dias que estamos vivendo. Graça e paz sendo multiplicadas no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento dessa palavra. E vamos tratar do assunto da realidade da nova criação. E você que está chegando, ou você que está se unindo a nós nessa noite, esse é o assunto que vamos tratar. Vamos fazer um grande apanhado, porque não há como falarmos tudo a respeito desse assunto em alguns momentos, não é? Ou num só dia. Porque, afinal de contas, estamos aqui direcionando a você o estudo de uma escola, o Rema, e aí nessas aulas, ou na quantidade de aulas que nós temos ao longo de pelo menos 2 semanas, 7 aulas divididas em 2 tempos, onde assuntos poderosos e gloriosos dessa nova realidade em Cristo Jesus são tratados, buscando trazer a você o conhecimento que liberta, buscando trazer a você e a mim, aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus, exatamente por esse conhecimento, multiplicação de graça, de paz na nossa vida, onde nós estivermos, no tempo em que estivermos vivendo. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você está em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15. Por que conhecermos a realidade da nova criação, não é? Essa nova realidade em Cristo Jesus. Aí diz em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 15: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Esse é um fato de vital importância. Agora sermos novas criaturas a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos deu direito, aleluia, Ele nos deu essa nova condição de viver, essa nova realidade para viver uma nova história. Você e eu não somos mais um número num documento, não somos um erro em decisões de nossos pais, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. É o que o nosso Senhor, o que o nosso Deus nos deu por meio de Cristo Jesus, essa nova vida. Isso é o que importa, o ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nós recebemos da parte de Deus a revelação, a compreensão, o entendimento de uma nova natureza, porque lá está escrito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podemos sim entender, boas ou mais, aquilo que se passou, aquilo que estava na velha criatura, na velha maneira de vivermos ou pensarmos. Podemos deixar, porque isso passou, agora nós temos uma nova realidade. Lembra que Filipenses, capítulo 3, versículo 13, fala que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam para que nós possamos alcançar o que está diante de nós. Mas sem tirar do contexto, não é? Falando dessas coisas, voltando para o entendimento daquilo que
que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz que aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Entendemos que a nossa natureza, a natureza antiga, a natureza de pecado, a natureza pecaminosa, passou, foi transformada. Agora nós somos uma nova criatura, recriados sim em justiça, em verdade. Vamos acompanhar. Isso acontece quando nós nascemos de novo. Sim, somos feitos novas criaturas em Cristo. Portanto, agora inseridos no corpo de Cristo, nessa nova realidade de vida. Porque nós sabemos pela própria palavra de Deus que nós fomos transportados, aleluia, de um império de trevas, de um mundo de cegueira espiritual, para o reino do Filho do amor de Deus. Se você abrir em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, é isso que nós vamos ver. E que nos tirou, falando de Jesus, não é? Entendemos isso, nos tirou do poder ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Sim, fomos transportados para um reino de vida, luz, alegria, paz, prosperidade, não é? Não estamos mais cegos. Antes éramos cegos, agora podemos ver. Aleluia! Você não é um erro, não é um número num documento, você não é um acidente na vida de ninguém. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você precisa entender que tem agora uma identidade espiritual, uma identidade divina, e além daquilo que um dia disseram de você, importa é ser uma nova criatura. A vida de Deus habita em você. Você foi feita, é agora uma nova criatura, tem uma nova natureza, uma nova realidade, uma nova identidade em Cristo Jesus. A sua história foi mudada. E é bom que você esteja aí juntinho conosco, porque eu aprendi, segundo essa palavra, segundo aquilo que eu tenho recebido como verdade absoluta na minha vida, que basta uma só palavra, vinda de Deus, para que toda a nossa história seja mudada. E a sua história está sendo mudada a partir dessa palavra. Importa agora é você entender o ser uma nova criatura, uma nova criação, viver essa nova realidade agora. Pense comigo, éramos naturais, comuns, e eu vou usar uma palavra aqui que não é uma palavra chula. Nós éramos de fato comuns, ordinários. Agora, em Cristo Jesus, sobrenaturais, extraordinários. Aleluia! É preciso, por isso, nos apropriarmos destas verdades e obter a identidade nelas, porque para nós foi de graça, mas custou um alto preço. Aleluia! Assim, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler novamente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo novo, cada um com a sua experiência diferente, mas o que muda de fato na vida de cada um de nós, pelo novo nascimento, uma nova identidade, uma nova realidade que nós precisamos compreender e viver. Isso foi estabelecido, ou passamos a viver essa nova vida e essa nova realidade no novo nascimento. Eu lembro que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz que era necessário para nós nascermos de novo. Não mais da carne nem do sangue, não da vontade do ser humano agora, mas da água e do Espírito, ou seja, de uma forma sobrenatural. Vindo do alto, agora nós temos o DNA de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, queridos, afinal de contas, nós podemos a partir daí entender que se não é mais da carne e do sangue, nós não nasceremos de novo e de novo e de novo dos nossos pais naturais, mas nascemos de uma forma sobrenatural no Espírito, esse homem e mulher
recriados em Cristo Jesus. Afinal, precisamos agora aprender a nos movermos nessa nova realidade, nessa nova ou com essa nova identidade, como falarmos, como pensarmos, como nos movermos nessa nova história a partir de Cristo Jesus. Seja direito, seja privilégio, seja responsabilidade ou dever, princípios e bênçãos. Para quê? Para que nós possamos desfrutar de tudo que foi conquistado desde a cruz, a partir de Cristo Jesus, a partir do novo nascimento. Nós precisamos compreender e compreendendo, viver essa nova vida, essa nova realidade. Agora, concorda, por isso mesmo, que sendo tudo novo, há uma necessidade urgente, premente, de nós aprendermos a respeito dessa palavra, para que possamos andar na liberdade conquistada para nós. Eu vou abrir com você no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 8, no versículo 32. Eu sei que muitos de nós conhecemos esse versículo, e diz aí: e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida nos liberta, vos liberta. Esse é o objetivo dessa matéria, assim como nesse curso, ou ao longo desse curso, o objetivo dessas matérias e da nossa matéria, estamos vendo a realidade da nova criação, é tornar conhecidas as verdades que nos possibilitam viver aquilo que foi conquistado através de Cristo Jesus, tudo que já é nosso por direito. E para quê? Para que nós possamos então desfrutar de fato da vida abundante que há em Cristo Jesus. Eu lembro que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, ele veio nos mostrar a diferença entre o que é bom e o que não é bom, e o que é mal ou o que é ruim. Ele diz em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos instrui, nos ensina a respeito da nossa atual escolha de estarmos nele e a partir dele nessa nova realidade. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão, ali fazendo alusão ao inimigo das nossas almas, ao inimigo de cada um daqueles que nasceu de novo, fazendo alusão a Satanás, o próprio inimigo, o adversário de Deus, ele diz: o ladrão não veio senão, ou a não ser, para matar, roubar e destruir. Eu, falando Jesus, dele mesmo, aquele que representou Deus na terra, não é? Por aproximadamente 3 anos em amor, poder, glória, graça. Eita Jesus, tu és tão bom. Ele diz: então eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Tudo isso conquistado para nós. Através de Cristo Jesus, ele pagou um alto preço e pela fé nós vivemos essa nova realidade. Deus não deu por nós, Deus não deu por mim, nem por você, meu irmão e minha irmã, daquilo que estava sobrando. Ele deu do seu bem mais precioso, único até então. Ele nos deu Jesus Cristo, amém? Para que nós tivéssemos vida, não mais morte, mas vida. Salvação não é apenas uma palavra, queridos, não é uma ideologia como, não é? Alguns pensaram ao longo dos tempos, não é uma filosofia de vida. É vida, é meio de vida, é um estilo de vida, um meio de existir agora incomparável. Aleluia! Sozo, libertação, cura, essa é a palavra que nos dá o entendimento sobre salvação. Salvação, cura, liberdade, não é? Libertação. É exatamente essa saúde e provisão em todas as áreas da nossa vida. Preservação, andamos sendo preservados. Perfeição ou aperfeiçoamento, onde estamos crescendo no conhecimento. E por esse crescimento, nos ajustando à palavra de Deus, não querendo que a palavra se ajuste à nossa vida, mas nos ajustando a ela, nos tornando segundo aquilo que ela é. Nós vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente. E a pergunta sequencial seria o porquê da necessidade de uma nova criação ou de uma nova realidade. Uma vez que Deus criou todas as coisas, amém? Nós conhecemos os textos. A partir de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, não é assim? Pelo poder da sua palavra, criou ao homem
Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, fez o homem, como diz lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa imagem e semelhança, façamos o homem, homem e mulher. Aleluia! Esse homem e essa mulher, desfrutando da compreensão e do entendimento de 3 dimensões nas quais nós hoje nos movemos e temos o entendimento. E eu gostaria de lembrar a você que sabemos que esse homem em 3 partes ou 3 dimensões, sendo 2 delas imateriais e uma física, material, são elas, como nós vemos em 1 Tessalonicenses. Eu vou abrir com você para que você entenda e veja comigo, segundo a própria palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 23, diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós vemos também em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a própria palavra de Deus é um meio de nós conseguirmos identificar alma e espírito, porque ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e apta, capaz, poderosa para separar ou para fazer-nos entender o que é espírito e o que é alma. Qual o exemplo disso? Vamos dizer que você esteja numa situação, em uma relação com alguém onde haja um ponto de discordância e num determinado momento você entenda que precisa, de dentro de você, surge a instrução, surge a compreensão, o entendimento de que você precisa perdoar ou pedir perdão. Aleluia! Essa compreensão vem exatamente do seu espírito, pronto, apto para entender, se lembrar da própria palavra de Deus e viver por ela. Mas muitas vezes a nossa alma pode, em algum momento, debater contra isso. Por que eu deveria pedir perdão? E se eu não estiver errado, será que seria eu a ter que pedir perdão? E isso nós sabemos pela própria palavra, que é a alma, não é? As emoções, os sentimentos, fazendo ou tentando fazer com que nós discordemos da palavra de Deus. Então a própria palavra é apta. Ela está capaz e nos capacita, à medida que nós a conhecemos, a de fato entender o que vem do nosso espírito, o que é do espírito e o que é da nossa alma, não é? Compreendendo nós esse ser em 3 dimensões, que tem cada dimensão ou cada parte tocado em uma dimensão, um reino, um entendimento, assim como nós podemos perceber que o espírito do homem, o espírito humano, ele tem a percepção, ele toca ou ele se move, entende e compreende a dimensão espiritual. Tem uma voz? Sim, ele tem uma voz. A consciência humana é a voz do espírito. Como a nossa alma toca, se move, percebe, entende o reino intelectual. Dessa forma entendemos que a razão é de fato a voz dessa alma, desses sentimentos, desses pensamentos, dessas emoções, assim como, ou bem como, o corpo humano, não é? Esse corpo que toca o reino ou a dimensão física, se move fisicamente ou toca as coisas de forma física e tem como voz os sentidos naturais do próprio corpo humano. Entendendo nós aquilo que tem sido dito ou compreendido, que o ser humano é um espírito que possui um intelecto, um pensamento, uma alma e habita num corpo físico. Aleluia! Amém? Importa, portanto, entendermos na criação a ideia original do homem em relação à própria alma, uma vez que esse homem estava completamente ligado ao próprio Deus, tendo sido criado por ele, não é? A alma do ser humano, ela seria ou viveria inspirada pelo próprio Deus. Assim animaria o próprio corpo humano em ações, ou faria que ele tivesse ações, atitudes que glorificariam a Deus sempre.
o homem foi criado para comunhão, sacerdócio e governo. Governaria sobre todas as coisas, sem se separar de Deus. Crendo nessas palavras, nós sabemos que um dia esse homem caiu, vamos ver isso, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que trouxe de volta para nós essa realidade de governo, de sacerdócio, de intimidade, relacionamento com Deus. Aleluia! Nós sabemos que Deus cria todas as coisas, não é? Ele faz esse homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, cria esse homem para governar sobre todas as coisas criadas, não sobre um outro ser humano, mas para ter o governo e a autoridade plena sobre a criação e sobre toda a situação. Então Deus cria tudo, entrega a terra ao homem, ao domínio da terra para esse homem, e ele gerenciaria todas as coisas. Lá em Salmos, eu vou abrir aqui e vou ler para você. Aleluia. Salmos capítulo 115. Deus é bom. Aleluia. No verso 16, diz aí: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Sabe? Para chegar ao discernimento do bem e do mal, o ser humano, o homem criado, não precisaria provar da morte, nem se separar de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, no Evangelho de João, aleluia, eu espero que você esteja acompanhando com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, amém? Vocês estão bem? Vocês estão acompanhando tudo? Aleluia! Amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. No verso 63 diz, João, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nós sabemos que no jardim haviam 2 tipos de árvore, e se o homem buscasse se alimentar e viver sempre da árvore da vida, essa árvore literal que representava uma verdade espiritual, o homem poderia crescer e amadurecer estando sempre conectado a Deus, sempre ligado a Deus. Aleluia! A árvore do conhecimento do bem e do mal, por outro lado, assim como a árvore da vida era uma representação típica de escolha de vida que o homem viveria. Ao acessar uma, ele viveria, sendo essa a árvore da vida. Acessando a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, seria contrário à vida e ele morreria. Deus deu uma mente e uma inteligência ao ser humano. Alguns se questionam por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se Deus deu uma mente e uma inteligência extraordinárias ao homem, não seria justo, portanto, dotar o homem de uma inteligência extraordinária e não permitir que esse homem usasse essa inteligência e das decisões que estão contidas nessa inteligência? Então, Deus deu ao homem o direito de escolha, mas não o deixou desavisado, porque ele disse: não comam dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Deus quer adoração, amor espontâneo. Deus não criou robôs, criou o ser humano para amar e ter um relacionamento sincero com Ele. Nenhuma adoração, nenhum amor. Não há como seguir alguém a não ser por livre e espontânea vontade, para que essa adoração seja verdadeira, para que essa comunhão seja verdadeira. Por isso, há o direito de escolha para o ser humano, amém? E nós entendemos isso, Deuteronômio no capítulo 30, no versículo 19, você tem aí em casa a sua Bíblia, leia lá e você vai ver que novamente nós somos instruídos pelo próprio Deus a escolher algo melhor do que o que não é bom. Ali ele nos instrui que existe vida e bênção,
morte, maldição, e Ele nos instrui com amor de Pai. Escolham, pois, a vida. Aleluia! Glória a Deus! E assim nós entendemos que escolher a vida é sempre o melhor. Mas voltando aqui, vemos que foi então dado ao ser humano, ali colocado no Jardim do Éden, os dois tipos de árvore, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer. Mas o homem desobedeceu a instrução que conhecia. E eu vou ler com você lá em Gênesis, no capítulo 2. A partir do verso 16 diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podeis comer livremente. No verso 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi dado ao homem o direito de escolha, e eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que ele desobedeceu, o ser humano desobedeceu por incredulidade, porque de fato o que eles precisavam escolher sempre era a vida, ficando com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há vida em abundância, a cura, a libertação, a existência plena. Aleluia! A desobediência, não a árvore ou não o fruto, foi o grande vilão da história para o homem. A serpente lança uma palavra contrária à palavra que Deus havia dito. Em Gênesis 3, nós vemos a chegada dessa representação do mal e de uma outra palavra. Porque se nós pararmos para pensar, Eva havia visto aquela árvore todo o tempo. Mas só havia uma palavra que ela guardava no coração. Assim como a humanidade, assim como Adão. E de repente entra na história ou entra em cena um outro ser dizendo: ei, Deus disse que você não deve comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, se referindo a essa árvore. E ela diz: não, Deus disse que dessa árvore eu não poderia comer, mas de todas as outras eu poderia comer. Porque se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer. Assim Deus havia ensinado. E a serpente, não é? Com a sua instrução errada, com a sua deturpação da própria palavra de Deus, insinua, dizendo: não, você não vai morrer. Na verdade, o que Deus não quer é que você fique conhecedor do bem e do mal, para que não se torne como Ele. E aí, vendo aquilo que ela sempre olhou de uma forma diferente, a palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas tem sentido. Hoje, em Cristo Jesus, nós estamos fazendo o caminho no sentido contrário do que Adão e Eva fizeram. Eles saíram da vida, ou caíram da vida para a morte. Nós estamos saindo da morte para a vida em Cristo Jesus, que é a palavra da vida, que é a palavra de Deus. Então não importa quais são as vozes do mundo ou o que elas estejam dizendo, e ainda que haja sentido, nós ficamos com a palavra de Deus e aí viveremos. Em todo tempo viveremos se estivermos ligados a essa palavra. Porque uma vez que o ser humano, ali em Adão e Eva, desobedeceram, o pecado entrou na humanidade. Ele perde a comunhão, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. O ser humano então perde a comunhão, o sacerdócio, o relacionamento entre Deus e o homem é rompido pelo pecado. Ele já não tem mais governo, ele já não tem mais domínio. Tudo por causa da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida ou das coisas da vida. Assim entendemos que o homem se separa de Deus. Aí nós entendemos a queda do homem, a separação de Deus. O homem agora está morto, porque morte de fato não é não existir, é sempre separação. Se o espírito do homem está separado do espírito de Deus, ele está morto.
Assim como se o espírito do homem está separado do seu próprio corpo físico, há uma morte física que gera a decomposição desse corpo humano. Assim como você vai ver até em outras matérias que há uma separação do espírito do homem com o espírito de Deus pela eternidade, onde nós entendemos como a segunda morte ou a morte eterna. Amém? Aleluia! Esse homem é um ser eterno e, portanto, entendendo isso, nós sabemos que existem duas realidades bem reais e eternas. A de vida, ou seja, com Deus, onde a vida de Deus é a vida real. Ou então, a morte, permanecer eternamente sem Deus. Por essa razão, o homem decide onde passará a eternidade, com o Pai, ou seja, cheio da vida de Deus no seu espírito, que é a vida eterna com Deus, ou sem a vida de Deus, vivendo ou permanecendo eternamente morto, separado, portanto, de Deus eternamente. E o que causou essa morte? O pecado. Não importa as definições do pecado que nós entendemos, nem como ele seja praticado, porque as consequências é que normalmente demonstram ou falam ao ser humano para que ele ache que um pecado é maior do que o outro. O que vai mostrar isso para o ser humano é a consequência desse pecado. Mas, de fato, a conotação mais notável do pecado é a respeito de ele ser sempre orientado contra Deus. Um erro do ser humano na orientação contra Deus. E onde começou o pecado no homem? Falando do pecado na sua forma original, ou onde se originou o pecado. Não foi em Adão, não foi no homem. A origem do pecado se dá em Lúcifer. Eu sei que você que tem acompanhado a nossa aula, estava acompanhando a nossa aula, já está atento a isso, já conhece essa verdade, mas o que nós percebemos pela própria palavra de Deus é que o pecado, a origem do pecado não se dá em Adão, a origem do pecado se dá em Lúcifer, não é? Esse anjo de Deus, por um ato de soberba. Eu gostaria de abrir com você em Isaías, só para fechar esse assunto. Isaías, no capítulo 14, o verso 13. Diz aqui, falando desse anjo, a partir do verso 13 diz: E tu dizias no teu coração: subirei ao céu acima de todas as estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Falando aqui de Satanás, que queria ser semelhante a Deus, coisa que ele decidiu para nós, seres humanos, criados à imagem conforme semelhança de Deus, ou seja, reflexo concreto de Deus na terra. Mas sim, como surgiu então o pecador? Como entender o pecador, uma vez que o pecado ou a origem do pecado não se deu no ser humano? Nós vimos que o pecado se propaga ou passa pelo homem, e do homem para a humanidade. Esse homem que foi criado para o governo da terra, ele de fato, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, soberba da vida, desobedece à instrução de Deus e morre espiritualmente porque peca, uma vez que aquele que caiu através da serpente seduz ou engana o ser humano, não é? Eva enganada, e passa a desobedecer, comendo do fruto. Ali o pecado entra no ser humano, ou passa a se estabelecer nesse homem, e ele perde o contato com Deus, porque Deus não tem nenhuma relação, nenhum contato, nenhum pacto com o pecado. Uma vez separado de Deus espiritualmente, porque não há conexão entre o pecado e o Espírito de Deus, ele perde a vida de Deus, morre espiritualmente pelo pecado, pela desobediência, perde a vida, perde a comunhão com Deus, e agora, morto espiritualmente, passa a ter uma nova natureza, a natureza de Satanás, e está fadado então à morte física também. Mas eu quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 8,
no versículo 44. Eu sei que você que esteve aqui conosco na nossa sala de aula está vendo algumas coisas, não é? Uma grande recapitulação, até para que você possa, ter um resultado melhor ainda, e vamos chegar ao fim da nossa matéria hoje com você que já esteve em cada aula ao longo desses dias. O Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, aleluia! Aqui entendendo que a partir dessa separação, dessa morte espiritual, já não mais tendo relacionamento com Deus, já não mais vivendo a realidade da natureza de Deus, ele passa a ter uma nova natureza, a natureza de Satanás. Diz aí no verso 44, Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O mesmo tipo de morte que Adão viveu, sofreu ao desobedecer e comer do fruto da árvore. Esse tipo de morte espiritual traz uma consequência para a vida do ser humano ou para a humanidade. Nós vemos que condenação entra, maldição chega, e não por Deus, mas pelo homem, porque a palavra de Deus diz que a terra passa a ser amaldiçoada por aquela atitude. Satanás então se torna, como nós vimos, senhor da terra, que Deus criou, e a perda do acesso à árvore da vida, porque se ele comesse amaldiçoado, falando do homem, comesse estando amaldiçoado, estando ali uma vida de pecado, uma natureza de pecado, comido da árvore da vida eterna, estaria amaldiçoado eternamente. Então, vergonha como consequência daquilo que aconteceu, não é? Através da atitude de pecado, de desobediência em Adão, as consequências para a humanidade, vergonha começa a atuar, medo, começam a culpar um ao outro, sofrimento e dor passam a fazer parte da vida do ser humano. Já não há mais comunhão entre Deus e o homem, já não há mais comunhão, nem um relacionamento aperfeiçoado entre o ser humano e o próprio ser humano. A unção se esvai da vida do homem, a mente divina agora passa a ser uma mente natural, apenas com pensamentos naturais. Não havia mais harmonia na convivência e o homem passa a dominar sobre a mulher. A terra sofre com a maldição, começa, e maldição essa, volto a repetir, que o próprio homem instaurou sobre ela, ou passou, ou fez com que acontecesse para ela. Começa a produzir então essa terra que fica desorientada na produção ou naquilo que deveria servir ao homem. Deturpação da própria natureza acontece e ela começa a produzir pragas, espinhos, coisas que agora machucam ao homem. As necessidades desse ser humano já não são mais supridas sem sacrifício, sem dor, sem cansaço, sem extenuação. Não que o homem não tivesse que trabalhar, o homem trabalharia, trabalhar é bom, faz bem, mas a partir de então, com dores e suor, com extenuação, e aí, como eu falei, a morte física passa a ser decretada. A morte, então, passa a ser algo decretado para a vida do ser humano aqui na terra, e a terra passa a viver sob maldição. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, lembrando a você que não foi Deus quem decidiu isso, mas o homem passa da vida para a morte pela escolha que fez. Amém? Aleluia! Eu sei que alguns de nós acusam ou falam a respeito de legalidade. Ah, não, foi a vontade permissiva. Deixa eu dizer uma coisa a você, a respeito da legalidade. Na verdade, o homem cedeu. E Deus não age de forma ilegal. O que aconteceu foi que Deus deu domínio ao homem. O homem perde, ou doa, ou dá esse domínio para Satanás. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, nós vemos, e eu vou ler com você, para que você tenha essa base, segundo a própria palavra de Deus.
Lucas 4, no versículo 6. Eu sei que você que está me ouvindo e está buscando a compreensão a respeito da realidade da nova criação, pode já ter ouvido. O contexto é a passagem onde Jesus é levado ao deserto, não é? É tentado. Nesse momento, aqui diz que Satanás fala para Jesus, no verso 6, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem quiser. Se tu me adorares, será toda tua. É certo que nós vemos Jesus responder que está escrito: ao Senhor Deus apenas adorarás e só a Ele servirás. Mas não vemos Jesus refutar o que Satanás havia dito a respeito de que os reinos haviam sido dados para ele, ou o governo, não é? O governo sobre a terra havia sido entregue a ele. Jesus não refuta isso. O que ele diz é que não se prostraria, não o adoraria, mesmo que em algum momento isso servisse como tentação, porque afinal de contas foi o que Jesus veio fazer: restaurar todas as coisas e trazer de volta o governo, o domínio de todas essas coisas para o ser humano. Mas com Deus e no reino de Deus e vivendo com Deus não há jeitinho, nós fazemos as coisas da maneira correta. Amém? Aleluia! Então nós vemos que Deus nunca operou na terra sem que um homem estivesse envolvido. Deu a terra ao homem. Esse homem perde o governo, tendo agora um senhor sobre si, escravagista, mau, opressor. Aleluia! E a justiça que nós faríamos, uma vez eu vi ou ouvi um exemplo a respeito de uma festa a qual nós levamos o nosso filho pequeno e ele leva o melhor brinquedo dele para essa festa. Quando saímos da festa, a criança chega sem o brinquedo, ou sai sem o brinquedo. Papai e mamãe normalmente fazem o quê? Voltam na festa e pegam o brinquedo de volta, porque o filho não entendia de fato o que estava acontecendo. De alguma forma eles buscam de volta aquele brinquedo da criança. Mas Deus não é assim. Uma vez que Ele deu de forma legal, não é? De forma correta, a terra para o homem deu a terra para Satanás. Somente o homem poderia tomá-la de volta. Isso é justiça de Deus. E assim nós vimos que essa justiça é cumprida em Cristo Jesus. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, assim, entrando no mundo, não é? Passou ou subsequentemente passa para cada um de nós, somente por meio de um homem esse domínio ou governo seria restaurado e o pecado tirado do homem. Graças a Deus. Você aí onde você está, diga graças a Deus pelo plano perfeito de resgate, de redenção por meio de Cristo Jesus. E se a incredulidade do homem foi o seu pecado, graças a Deus a sua fé tornou-se em sua justiça. Se a incredulidade fez com que, como nós vimos, o homem caísse de sua posição de autoridade, governo, a fé o recoloca, nos recoloca em sua posição original. Mas não havia, de fato, não havia sequer um homem sobre a terra que pudesse cumprir, não é, esse clamor. E logo o plano de redenção foi colocado em prática e estabelecido em Cristo Jesus. Eu vou abrir com você em Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Onde vemos que um corpo, sabemos que um corpo foi preparado. Deus não colocou Jesus na terra de forma ilegal, amém? E aí nós vemos que Ele se desveste de toda a sua glória e majestade e vem habitar entre nós. Diz no verso 6, Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 6, diz: o qual, falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou, em algumas versões diz, não usurpou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar ou se agarrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de homem e tornando-se semelhante aos homens. Achado na forma então de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, da natureza de pecadores, agora para a natureza
divina, para a natureza de santidade, da condição de um homem sem Cristo, viver pecando, viver em pecado, agora em Cristo, para a condição de vivermos como santos. Esses são os aspectos que nós entendemos na redenção, porque existe um aspecto legal que é o que nos dá entendimento de que algo é nosso por direito, ou seja, aquilo que Deus fez e disponibilizou através de Cristo Jesus pela cruz, isso é de fato um aspecto legal e nós passamos a vivenciar. O aspecto vital é que nós vivenciemos aquilo que Deus disponibilizou e é legal. Como nós fazemos isso? Pela fé, nós recebemos e vivenciamos tudo aquilo que legalmente foi estabelecido por Deus. Amém? Aleluia! Em resgate de muitos. Eu gostaria que você pudesse ou ouvir ou abrir na sua própria Bíblia, em Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 28, ou no verso 28, diz assim, para que nós possamos ter esse entendimento, né? Diz, assim como, Mateus capítulo 20, versículo 28 diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Redenção, resgate, a nossa redenção foi nele. Colossenses, no capítulo 1, eu vou trazer para vocês alguns versículos que vão te ajudar a seguir na compreensão dessa redenção, da nova realidade. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. No 13 diz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Isso é um fato, não é mais uma promessa, estabelecido, cumprido em Cristo Jesus. Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz aí, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Esse mesmo Jesus nos livrou do poder de Satanás, riscou, cancelou tudo que havia contra nós, que nos era contrário na lei. Lá em Colossenses mesmo, volte um pouquinho, no capítulo 2, versículo 14, diz aí, e havendo, falando de Jesus, havendo riscado o escrito de dívida que nos era contrário, aleluia, com suas ordenanças, o qual, sendo-nos contrário, removeu por meio, ou do meio de nós, cravando-o na cruz, aleluia, diz no verso 15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Jesus cumpriu as exigências da justiça necessárias para dar de volta ao homem a comunhão, sacerdócio e o governo, a autoridade que todo crente tem agora. 2 Coríntios 5, 21 mostra como isso aconteceu, não é? Assim como nós sabemos, no verso 17, que fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus, aleluia, no verso 21, vemos como isso acontece. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como um homem sem pecado pode ter sido feito pecado? Gálatas 3,13 nos explica como foi dito, não é? O anunciado desde o Antigo Testamento, dizendo que maldito seria considerado todo aquele que fosse pregado no madeiro. Então, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor,
se entrega. Ele não foi preso, ele não foi pego de surpresa, ele se entregou por nós, permitindo que o seu corpo, sem pecado, fosse pregado no madeiro e feito corpo de maldição. Nesse momento, o pecado da humanidade pôde ser colocado no corpo do pecado, as misérias da humanidade colocado no corpo do pecado, a doença, a enfermidade e morte colocado no corpo do pecado. E ele fez morrer o corpo do pecado. Ele morreu a sua e a minha morte, morreu o seu e o meu pecado, morreu a sua e a minha enfermidade, morreu a sua e a minha miséria, e foi pagar por isso. Nós precisávamos de paz, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Além da salvação, nós temos agora o próprio Espírito de Deus habitando em nós. E uma dupla experiência com o Espírito Santo conquistados para nós nessa realidade. O novo nascimento tendo nós o Espírito por dentro, a fonte a jorrar para a vida eterna, como está em João 4, na passagem da mulher samaritana, não é? Então agora essa fonte, dessa água que bebemos, dessa palavra e dessa vida, essa fonte a jorrar para a vida eterna, falando do novo nascimento. E a experiência subsequente ao novo nascimento, o batismo, o revestimento de poder. Sabe, João capítulo 7, nós vemos João falar a respeito de algo que Jesus conquistou para nós. Se nós temos a fonte dentro de nós fluiriam rios de águas vivas, falando a respeito do Espírito Santo que haveria de vir, revestindo o homem de poder, indo nós para uma dimensão mais profunda, abrindo a porta dos dons. Então, nós entendemos a comunhão restaurada, o acesso através de Cristo Jesus, liberado. Estamos agora, aleluia, vivendo unidos ao Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Agora nós temos autoridade restaurada, paz com Deus, somos livres, libertos, justificados, podemos reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Romanos no capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Diz aí, porque se pela ofensa, Romanos capítulo 5, verso 17, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por meio desse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Aleluia! Realidade da sua criação ou da nova criação na sua vida a partir de Cristo Jesus, andando em e como justiça de Deus, frutificando para Deus, andando em frutos de justiça, bondade, não é? Paz, alegria, oh, aleluia! Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22 diz que tendo nós, não é? Agora, sendo nós essa nova criatura, esse espírito recriado, produzimos ou manifestamos através desse espírito recriado, desse espírito humano recriado, produzimos esse fruto maravilhoso que é o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Por quê? Porque é a realidade para que nós possamos viver hoje dessa natureza em Deus, o amor de Deus que está, que é derramado nos nossos corações. Realidade de todo aquele que nasceu de novo. Agora, tendo nós o próprio amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como está escrito em Romanos 5,5. Esse é o mandamento superior, que vivamos nesse amor, que nos amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Habitando em nós agora, podemos manifestar, evidenciar e viver esse amor incondicional, vivendo aquilo que antes não estávamos capacitados, não estávamos habilitados a viver, mas agora em Cristo
nessa nova realidade é a nossa motivação. É através desse combustível, do amor de Deus, que a nossa fé se torna poderosa. Aleluia! E assim, nesse amor, crendo nessa palavra, vamos renovando a nossa alma. Por quê? Vivemos tudo isso, segundo justos que somos, numa realidade de fé. Fé essa que agora não é mais naquilo que eu vejo, não vejo, toco, não toco, sinto ou não sinto. Como está escrito em 2 Coríntios 5, 7. Nós não vivemos pelo que vemos, mas por fé. Esse justo, esse que foi justificado, lavado, remido, redimido, o preço foi pago por cada um de nós que decidiu acreditar, porque é assim que a nova realidade chega para nós, quando nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, como está lá em Romanos no capítulo 10. A partir do verso 8 até o verso 10, nós entendemos que com o coração tudo acontece para a justificação. E com a nossa boca, ou expressamos essa nova vida, essa nova natureza com o nosso falar. Crendo nós que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou por nós. Agora nós com Ele somos de fato essa nova criatura, essa nova criação, de novo aptos a reinarmos em vida. Aleluia! Eu e você, queridos, em Cristo Jesus. Fé que o justo vive. Hebreus no capítulo 10, verso 38 diz isso. O justo da sua fé viverá. Assim como em outros 3 lugares, Abacuque, Gálatas e Romanos, nós vemos Deus dizer a respeito desse novo estilo de vida, desse novo meio de viver, que o cristão, que é aquele que foi justificado, aquele que é justo em Cristo Jesus, viverá. Não mais pelo que vê ou sente, não mais pelo que a mídia diz, não mais pelo terror que tentam colocar na sua vida, mas pela fé naquilo que está escrito. Nós vivemos essa realidade de justos, daqueles que sabem que foram curados. Sabe, nós sabemos que pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados, nós já fomos curados e podemos viver a realidade, sim, de saúde divina e de cura naquilo que precisarmos. Essa nova realidade como reis e sacerdotes. Eu vou ler para você em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 6, diz lá: e nos fez reino, sacerdotes para Deus Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora de novo, manifestação do Deus visível em nós, Ele invisível, reinando, se manifestando, se movendo no seu reflexo, o ser humano recriado em Cristo Jesus, novamente tendo comunhão com Deus, para relacionamento, para uma adoração em espírito e em verdade, como nós aprendemos, novamente o sacerdócio restaurado em nós por Cristo Jesus. Servimos sim no templo e servimos em intercessão, servimos trazendo ou buscando interceder pelo ser humano, bem como governamos, ou de novo, nesse governo, governantes novamente, restabelecida a autoridade de todo crente. Nós dizemos: pare em nome de Jesus. Nós dizemos: se mova em nome de Jesus. Haja em nome de Jesus. Tudo isso é por essa fé restaurada, fé do tipo de Deus, que cria todas as coisas, que gera coisas novas, que faz com que nós vivamos em alegria, não mais em tormento, não mais em medo. Agora a realidade de amor, esse amor como Deus é, através de nós, sendo aperfeiçoado, lança fora todo medo. Não tenha medo. Aleluia! Nos tempos que estamos vivendo,
a mensagem no meu coração para você essa noite é: não viva com medo, viva por essa fé, através dessa fé, em alegria, firmes na palavra do Senhor. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito, vivendo cheios do Espírito, realidade dessa nova criação. Você vai falar de forma sobrenatural, não é que você vai falar, pregar ou orar de uma forma segundo a eloquência humana, mas sim falar segundo os padrões de Deus. Agora no seu coração, a própria palavra fluirá de você, fluirá de mim, gerando vida onde há morte, gerando cura onde há enfermidade, gerando prosperidade onde há falta. Eu e você, falando segundo a palavra de Deus, vendo as realidades mudarem. Porque a palavra de Deus é uma verdade infalível que muda toda e qualquer realidade. Aleluia! Sabe, essa realidade de vivermos segundo a própria palavra de Deus, desfrutar de tudo que nos está garantido. E ao longo dessa matéria, queridos, vimos a nossa realidade de estarmos, porque fomos redimidos em Cristo Jesus. Vivemos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte, porque fomos resgatados da maldição da lei. Gálatas, estamos começando a finalizar. Gálatas no capítulo 3, a partir do verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia! E isso para quê, queridos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos pular alguns versículos dizendo que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A maldição tríplice da lei, miséria, enfermidade e morte eterna, abolidas em Cristo Jesus. Estamos redimidos em Cristo da miséria. A maldição da miséria não é mais para nós. Lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 15, você tem ali uma lista de coisas que são contra aqueles que não creem ou não vivem segundo a palavra. Mas nós vimos em Gálatas que foi Cristo Jesus que nos resgatou dessa maldição. Ali fala sobre perdas e danos de forma material. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo se fez pobre na cruz do Calvário para nos livrar. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vós vos tornasseis ricos. Jesus não era pobre, nasceu numa manjedoura, como muitos pensam, porque era pobre, mas não, porque não havia vagas nas hospedarias naquele momento. Havia um recenseamento acontecendo, todos tinham que ir para suas cidades natais. Ali José foi a Belém, Maria estava grávida, e em Lucas, no capítulo 2, verso 7, diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em hospedaria. Aleluia! Sabemos que o ministério de Jesus foi assistido com bens, mulheres, não é? Que viviam abastadas. Nós vemos aí Jesus levando as boas novas do reino, levando com ele alguns apóstolos, 12, de início 12 homens iam com ele, muita boca para alimentar, muita gente para cuidar. E em Lucas 8 diz, no verso 3, que Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los. Eu vou ler com vocês Lucas no capítulo 8, verso 3.
Diz aí: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus tinha aqui o sustento, não apenas necessário para ele, mas para lidar com muitas pessoas que o seguiam, com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos que andavam com ele. Ele era suprido por Deus em todas as suas necessidades. Nós vemos a passagem onde havia a ministração, Jesus pregando num lugar para muitas pessoas. A palavra de Deus diz que pelo menos 5.000 homens, não é? Homens, mulheres estavam ali reunidos. Chega uma certa hora que eles dizem: ou dispersa a multidão, porque como vamos buscar agora alimento ou sustento para todos eles? Sabe? Jesus não estava preocupado, nem dizendo: e agora, Senhor, o que faremos? O que eu vou fazer? Eu gosto do Evangelho de João, porque diz que nesse momento, quando trazem para ele alguns pães, alguns peixinhos, ele não diz: Senhor, e agora? Eu só tenho isso para alimentar todo esse povo, para alimentar todos eles. Não. Em ação de graças, erguendo os elementos, ele parte o pão, e partiu 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 o pão. E a palavra de Deus diz que pelo menos 5.000 homens comeram, se satisfizeram, e sobrou daquilo que foi repartido. Ação de graças, queridos, é fator de multiplicação. Não há como multiplicar murmuração, reclamação ou nada. Mas se você tem aquilo que você tem, crendo no Senhor, dando graças, você vai ver que não vai faltar. Vai sobrar, não vai faltar. A nossa realidade nele, na área de finanças, é essa. Nós sabemos que Ele é quem nos supre em todas as nossas necessidades. Agora, entendendo nós que o dinheiro não é o mal. Assim como fomos redimidos da maldição de enfermidades, fomos redimidos da maldição de miséria. O dinheiro não é o mal. O amor ao dinheiro, sim, é o mal. O amor ao dinheiro, sim, faz com que o ser humano sirva a dois senhores. E não há como servir a dois senhores. Em Mateus, no capítulo 6, estamos praticamente encerrando. Aleluia. O verso 21, eu gosto muito, porque muitos de nós ao longo do tempo dissemos: aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Mas na verdade o que nós lemos na palavra é que está escrito que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que é importante para nós é onde nós vamos colocar a nossa força, a nossa dedicação, o nosso amor, que seja na palavra, que seja no Senhor. Lá no verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As riquezas e honra, como diz em Provérbios 8, estão com o Senhor. Provérbios 8, no verso 18 diz: como estão as riquezas e a honra, prosperidade e justiça duradouras estão no Senhor. Nós sabemos que precisamos colocar o nosso coração naquilo que é importante para nós. Eu vou ler para você lá em Provérbios. Se você abrir em Provérbios 8, no verso 18 diz: riquezas e honra estão comigo, assim também riquezas duráveis e justiça. Prosperidade é para o crente, sim, é para aquele que nasceu de novo, sim. Nós, de fato, vivemos a abundância na nossa vida a partir de Cristo Jesus, mas temos que entender que essa abundância não é apenas para nós, riquezas não é apenas para que nós conquistemos casas, carros, e isso não é um erro, amém? Nós atraímos o que é bom para a nossa vida,
nós somos imã de coisas boas nessa nova realidade, inclusive riquezas. Por quê? Porque essas riquezas não vão ficar paradas em nós não somos uma represa, nós somos um rio, e as riquezas são de fato abundantemente derramadas na nossa vida para que nós financiemos a obra, ampliemos o reino. Aleluia! Vai chegar, queridos, está chegando. Você não vai ter falta. Você não terá falta. Haverá recursos. Está tudo bem. Realidade de viver essa vida curados, redimidos da enfermidade. Sei que lá em Deuteronômio também falava a respeito de maldição, de doença, mas novamente nós nos lembramos que Gálatas 3,13, Jesus se fez maldição em nosso lugar. E Mateus 8,17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus capítulo 8, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou, fez passar de nós as nossas doenças. Aleluia! Nossa realidade hoje, curados, andando em saúde divina, vivificados por Deus, redimidos, portanto, em todas as áreas da nossa vida, inclusive da morte eterna. A maldição da morte, Jesus nos resgatou da maldição, nos dando vida. Encerro junto com você, a princípio, com 2 Timóteo, o texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Deus é muito bom. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: o que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, nós temos essa vida nova, essa nova realidade de vida. Crente não tem medo da morte. Cristão, filho de Deus, que vive e tem consciência da nova realidade em Cristo Jesus, não tem medo da morte. Ei, esse medo aprisiona o ser humano. Nós somos livres desse medo, podemos viver em fé, segundo a palavra de Deus. Sei que você, assim como eu, tem ouvido notícias de todos os tipos e algumas agora que têm amedrontado muitos. Mas sabe, se o mundo anda em medo, a igreja está aqui em ousadia e fé para orar, crer, viver essa fé. Os estudiosos dizem que algumas das, principalmente, cartas em que Paulo fala a respeito da nossa realidade de forma graciosa e gloriosa, ele o fez de uma prisão. Ali ele cita e fala, nesse momento, a respeito da nossa realidade como livre, como liberto. Nós não estamos presos, nós somos livres em Cristo Jesus. Livres da maldição e livres para viver uma vida cheia de alegria. Em todo tempo, orem sem cessar, alegrem-se, regozijem-se, não por o que está acontecendo, mas porque nós temos e somos a solução. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu gostaria de deixar 2 títulos de livro, para você principalmente que esteve nas nossas aulas presenciais. Esse livro, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, assunto que nós tratamos na nossa matéria. É um título que você, veja que é um livro bem fininho, dá para você ler pelo menos 20 vezes por dia, se alimentar, tornando-se cada vez mais forte em sua fé a respeito de quem você é. E eu quero aconselhar você a ler a respeito do espírito humano, que pode ser treinado, crescer espiritualmente cada vez mais para viver o melhor de Deus. Melhor de Deus a partir daqui, a partir da terra, a partir de onde nós podemos reinar em vida. Um grande beijo
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vemos em qualquer momento. Glória a Deus.